Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Dia de adoração a Jesus Eucarístico, dia em que somos convidados a nos colocarmos na presença do Senhor e diante dele apresentarmos o nosso coração, nossas necessidades, tudo que somos e temos. Seguindo nossa reflexão que temos feito ao longo desses dias sobre a oração, vejamos hoje a oração na vida de Cristo Jesus. Durante sua vida pública, nosso Senhor orava frequentemente. O terceiro evangelho afirma que Jesus foi batizado enquanto achava-se em oração. Lucas 3:21. Ocasião em que o Pai lhe revelou sua missão. Antes de chamar os apóstolos, ele foi à montanha para orar e passou a noite toda em oração a Deus. No primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele elevava os olhos ao céu e abençoou essas dádivas. Da mesma forma, na segunda vez que opera o mesmo milagre, sua transfiguração no Monte Santo, para onde ele subiu com Pedro, Tiago e João para orar, ocorre enquanto orava. Vê-se o Senhor orando com gemidos quando dá cura do surdo-mudo e com forte comoção ao ressuscitar Lázaro. A confissão do apóstolo Pedro em Cesareia de Filipe aconteceu depois que Jesus orava em particular. O Senhor ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso depois de um momento de oração. Louva o Pai exultante de alegria no Espírito Santo, depois que os discípulos regressam de sua missão, e acolhe as criancinhas trazidas pelas pessoas para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Diante do pedido do demônio para joelhar São Pedro, reza por este. Em Cafarnaum de madrugada, levanta-se e retira para um lugar deserto para rezar. Depois de realizar o milagre da multiplicação dos pães, afasta-se de todos e vai à montanha para orar. Agradava-lhe permanecer em lugares desertos e em montes para orar sozinho, seja de madrugada, à tarde ou durante boa parte da noite e até a noite inteira. Cristo Senhor também orava no templo de Jerusalém, por ele chamado de casa de oração, e participava das orações comunitárias nas sinagogas, normalmente em dia de sábado, segundo seu costume. Como todo judeu piedoso, abençoava os alimentos como na última ceia. E na refeição de Emaús, aproximando-se a hora decisiva de sua paixão, o Senhor ora conturbado ao Pai, pedindo: glorifica o teu nome. No cenáculo, recita a oração sacerdotal. No Horto das Oliveiras, clama a Deus em extrema perturbação. Na cruz, pede ao Pai o perdão para os seus algozes e recita 2 salmos. A carta aos Hebreus, contudo, deixa claro que nosso Senhor rezou intensamente durante cada dia de sua vida terrena. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Hebreus capítulo 5, versículo 7.
Quando foi elevado ao céu e as... Quando foi elevado ao céu diante do Pai, assumiu o papel de nosso intercessor, porque vive para sempre, possui um sacerdócio eterno. É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. Pense comigo, meu irmão, minha irmã, se a oração foi uma necessidade vital para o Senhor, compreende-se porque ele instituiu tanto com palavras diferentes, mas sinônimas, que orássemos, orai, rogai, pedi. E para que pedíssemos o que convém ao Pai, ensinou-nos o modelo perfeito de oração. Esta meditação deste livro maravilhoso, A Oração Infalível, de Dom José Francisco Falcão de Barros, nos ajuda a compreender a beleza, a profundidade e a necessidade da oração na vida de nosso Senhor. Se Jesus, que é o Senhor, sentiu necessidade de rezar e rezou constantemente, por que nós não rezarmos? Por que não tirarmos um tempo para estar com o Senhor? Aproveitemos do nosso tempo, aproveitemos das oportunidades que Deus nos concede. Tantas vezes nós temos tempo para tantas coisas e às vezes nos falta tempo para aquilo que é essencial. E o que é essencial na nossa vida? Cristo Jesus. Estarmos com Ele, pela palavra, pela Eucaristia, hoje na adoração, mas alimentar a vida de Cristo Jesus, preencher a vida de nosso Senhor, fazer com que Ele seja verdadeiramente o centro da minha vida. Rezar quando acordo, rezar antes das refeições, depois das refeições, no cair da tarde, à noite, durante a madrugada, em todos os momentos, diante de todas as decisões, diante de todas as situações da vida, nós precisamos rezar, nós precisamos clamar ao Espírito Santo, que é dom de Deus. Hoje, na liturgia da palavra, quero tomar o Salmo 84. Lá na segunda estrofe, quando diz: a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará as suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos teus. A palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Não é uma palavra que nos decepciona, não é uma palavra que nos envergonha, mas é uma palavra que se cumpre no dia a dia da nossa vida. Nem chega tarde, nem chega cedo, chega no momento certo. E o que é preciso fazer? Crer. E o que é preciso fazer? Esperar. E o que é preciso fazer? Confiar, viver, aderir ao projeto de Deus, na certeza de que Ele cumpre com as suas promessas. Meu irmão, minha irmã, paroquiano, paroquiana, hoje o Santíssimo estará exposto na Igreja Matriz a partir das 7 horas da manhã até as 18 horas. Aproveitemos este momento da graça de Deus. Não deixe a graça de Deus passar. Você que não mora aqui, mora numa comunidade, em outra paróquia, procure saber onde Jesus estará exposto. Ou mesmo que ele não esteja exposto, mas adore Jesus lá no sacrário. Coloque-se diante dele. Não tenha medo de perder tempo com aquele que é Senhor do tempo. Não tenha medo de, diante dele, derramar o seu coração
derramar a sua vida. Que Ele nos sustente em nossa vida, em nossa missão.